Boa noite. Quem é que já chegou aí para nossa live hoje? Dá um oi aí. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Gente, não tô conseguindo fixar o tema aqui. Boa noite. Vamos chamar aqui nossa convidada, a doutora Nayana. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à live hoje, no arroba do Memorial Vale da Saudade, sobre TDAH e hiperatividade. A gente vai conversar com a doutora Nayana Holanda. Vocês me ouvem bem? Dei um okzinho aí para me dizer se estão ouvindo direitinho. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Oi, Josana, Anilda. Mandei um convite para Nayana. Ops. Aguardando ela entrar. Gente, eu não tô conseguindo fixar o tema. Oi, doutora, tudo bem? Oh, tudo bem, Nájila? Tô tentando fixar o tema aqui e não tô conseguindo. O comentário, né, de tema. É, Ixi, acho que eu não consigo também. Acho que teria que ser acho que mudou alguma coisa aqui no criador. Instagram que eu não estou sabendo. Se alguém souber aí, gente, me avisa, porque não tá dando certo, não. Tem mudado mesmo algumas coisas recentemente. Na hora que eu entrei, eu vi, por isso que atrasei um pouquinho, porque no ao vivo mudou aqui algumas coisas. Só a Nájila o que erro. Ah, só eu consigo, né? Colocar? Sim. Ah, Eu sim, sei que sim. só tava aparecendo. Pois é, eu também vi. De boas, ela falou. Então vamos lá, vamos seguir. Pronto. Sejam bem-vindos aí, todos que estão aqui na live. Doutora Nayana aí sabe que eu tenho um carinho especial por ela, adoro as falas dela, adoro bater papo com ela, já é nossa conhecida aqui pelas redes do Vale da Saudade. E hoje o nosso tema, eu recebi muitos comentários sobre o tema também no meu Instagram pessoal, porque eu divulguei lá, né? E muitas pessoas amaram o tema e amamos a Rosa aqui. Coisa boa. Que é TDAH e hiperatividade, porque principalmente mães, né, que observam os filhos e sentem essa dificuldade aí em saber a diferença e perceber a diferença até conseguir aí levar a um profissional, né, que possa ajudar nesse tratamento, né, para TDAH ou hiperatividade, né? E aí, doutora, conte-nos aí. Vamos começar. Pronto. Nájila, primeiro eu queria agradecer também mais uma vez o convite. Gosto muito, assim, o carinho é totalmente recíproco. Gosto muito de trabalhar com vocês e admiro muito você também. Obrigada. É um prazer muito grande para mim, viu? Acho o TDAH uma coisa super importante, assim, um tema super legal para a gente discutir, porque é uma coisa que é curiosa, porque às vezes a gente fala de TDAH na criança e às vezes a gente fala de TDAH no adulto, né? Inclusive, eu trabalho num ambulatório especializado em TDAH no adulto, lá no Hospital Mental de Messejana. E a gente recebe estudantes de medicina, recebe residentes de psiquiatria que estão aprendendo, né, para discutir sempre, né, engrandecer o nosso conhecimento no tema. E aí, às vezes fica uma coisa assim, será que o TDAH do adulto é diferente do TDAH da infância, né? E na verdade é muito eu importante. recebi alguns comentários mais de mães falando de crianças.
Sim, isso, pronto. E é importante a gente lembrar disso, porque assim, Nájila, quando a gente fala dessa mãe que tá com esse cuidado com seu filho, e que a gente vai discutir bem aqui realmente como é que o TDAH se manifesta, né, nessa infância, é interessante que a gente entenda que é uma mesma doença. Então, o TDAH, ele não começa depois, ele não começa na adolescência, ele não começa na vida adulta. Ele necessariamente é um diagnóstico da infância, que pode permanecer, né, muito presente na adolescência ou na vida adulta. Então, a gente tem que identificar isso mesmo na infância, é a hora certa de identificar, de tratar precocemente, porque senão, inevitavelmente, esse paciente vai ter alguma sintomatologia mais à frente, né? Então, muito Eu não importante. sabia desse detalhe que é uma doença que já vem da infância, né? Ou seja, já nasce com a criança. Isso. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho 30 anos e eu acho que eu tenho sintomas de TDAH. Vou lá no médico e digo, olha, será que eu tenho TDAH? Será que eu comecei dos 20 anos para cá? Eu comecei a perceber nos últimos 10 anos que eu tenho sintoma. Não, o diagnóstico precisa ter, para ser dado, precisa a sintomatologia estar presente na infância. Antigamente, a gente falava antes dos 7 anos, mas para facilitar o diagnóstico e para facilitar a gente até lembrar dos sintomas, hoje em dia é considerado antes dos 12 anos. Então, eu não dou diagnóstico de TDAH em ninguém que eu não consiga ver que essa sintomatologia estava presente Presente na infância. desde antes dos Entendi. 12 anos. Entendi. Gente, queria só pedir a vocês, a gente tem aqui algumas pessoas, esse aviãozinho aqui, ó, que parece uma setinha aviãozinho, é para você enviar essa live para outras pessoas que vocês conhecem, então convida aí a estar aqui com a gente, porque esse tema é realmente muito importante. E assim, muitas pessoas têm essa dúvida, né, entre o TDAH e a hiperatividade. Então, eu queria que você explicasse um pouco de cada um para a gente começar a entender o que é, né? Pronto. O TDAH, a gente chama, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A hiperatividade, ela está incluída nesse transtorno. Então, a gente não tem, em psiquiatria, um transtorno só de hiperatividade isolado. Então, a hiperatividade, essa inquietação, na verdade, ela pode estar presente em vários transtornos. Por exemplo, uma criança que tem autismo. Pode ser que essa criança seja mais inquieta, seja mais agitada. Isso pode acontecer. Mas não existe esse diagnóstico, vamos dizer, de hiperatividade isolada, né? Essa criança inquieta pode ser uma criança autista, pode ser uma criança que está, por exemplo, num episódio depressivo, e aí ela fica irritada e às vezes mais agitada. Mas a hiperatividade, ela está incluída dentro do transtorno do TDAH, né? Que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Onde é que isso se diferencia, né, Nájila? Onde é que isso parece ser dissociado e separado? Porque o TDAH, ele pode ter só critério no polo da desatenção. Então, eu tenho uma criança só desatenta e ela não é hiperativa. Não hiperativa. Como também eu posso ter uma criança que é só hiperativa e não é desatenta, né? Então, eu posso ter só desatenta e ela tem TDAH. Eu tenho uma criança que é só hiperativa e ela tem TDAH também. Assim como eu posso ter as duas coisas. Ela é desatenta e hiperativa. O TDAH, né, que você diz da hiperatividade, seria só pelo fato da hiperatividade que dificulta aí trazendo falta de atenção? Seria por isso? Na verdade, esse transtorno, ele tem algumas alterações no próprio cérebro da criança. Então, uma criança que tem TDAH, ela até tem, vamos dizer, um certo atraso da maturação do sistema nervoso central. Então, o cérebro dessa criança, vamos dizer que ela se tornou maduro mais tarde. A maioria das crianças tem o pico do desenvolvimento do seu córtex, né, que seria a parte mais, vamos dizer, desenvolvida do cérebro, em torno, vamos dizer, de 7 anos, 7 anos e meio. Quem tem TDAH vai ter esse pico lá com 10 anos e meio. Então, já atrasou um pouco, né? Então, a gente tem alteração mesmo anatômica cerebral e a gente tem alteração em alguns neurotransmissores, né? Cerebrais também, dopamina, noradrenalina. E aí, Nájila, essas crianças, elas têm essa mesma alteração, então a base biológica é a mesma, mas algumas vão se manifestar só com desatenção, algumas só com hiperatividade e algumas com as duas coisas. Muito bom, muito esclarecedor. Tem uma pergunta: precisa de algum exame para dar esse diagnóstico? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? A gente vem muito, Nájila, às vezes a mãe leva a sua criança no médico, no psicólogo, no psiquiatra, e a gente dá o diagnóstico, né? Então o psiquiatra dá o diagnóstico de TDAH, e aí ele fica... Mas quem dá o diagnóstico é o psiquiatra. É o psiquiatra. Aí o psicólogo ele pode suspeitar, e aí ele encaminha para o psiquiatra. Aí a gente...
Isso. Aí, porque, em geral, assim, o diagnóstico médico, né, ele é meio que exclusivo, vamos dizer assim, para os médicos. Então, em geral, esse tipo de diagnóstico é só médico. Mas aí é interessante, Nájila, porque a mãe fica desse jeito. A gente deu o diagnóstico de TDAH e ela fica, mas doutora, você não fez nenhum exame, não pediu nenhum exame, né? E não é necessário nenhum exame. Existem alguns exames que podem ajudar a gente a excluir outras causas. Por exemplo, eu tô com dúvida, será que essa criança tá assim inquieta, hiperativa? Será que não é alguma, vamos dizer que é uma coisa pontual, eu comecei a perceber nos últimos meses. Será que não foi depois de uma queda lá que ela levou? A mãe diz, depois que ele sofreu esse acidente, essa queda, eu percebi mais esses sintomas. Então, como a gente tem dúvida, será que na verdade não é o TDAH? É uma sequela de uma alteração neurológica da queda? Então, eu vou lá e peço uma tomografia de crânio, eu peço uma ressonância. Não, no caso dessa dúvida. Entendi. Dessa dúvida. Então, tem eu uma peço o exame para aqui... excluir. Exato, para excluir. Tem uma pergunta aqui, e quando a criança é muito emotiva? Uma criança muito sentimental? A criança mais emotiva, mais sentimental, precisa ser avaliada, investigada, para saber se ela não tem algum transtorno de humor, por exemplo, um episódio depressivo. Criança também tem episódios depressivos. Então, é interessante que a gente encontre nessa criança, entender melhor esse funcionamento dela, esse pensamento dela, por que ela é assim, né? Como é que ela funciona nas interações sociais, lá na escolinha dela, com os pares, com os pais, né? Com os familiares. Então, é importante que a gente consiga entender um pouco melhor de onde vem essa sensibilidade, se não é um episódio depressivo. Mas o TDAH em si não tem muita relação com essa sensibilidade da criança. A gente vai já falar aí dos sintomas, né? Para a gente entender aí quais são realmente os sintomas que deve servir de alerta, né? Para alguma mãe ou parente identificar aí que tem alguma coisa errada para levar para o profissional. Mas tem uma perguntinha aqui da Rose, eu sei até porque que ela fez essa pergunta, que eu conheço a Rose. Essa hiperatividade pode em algum momento ser positiva? Porque tem algumas pessoas que têm a sensação de que ser hiperativa é ser multitarefas, é conseguir dar conta de tudo, é conseguir ser bem produtivo, né? Eu acho que ela perguntou isso por conta disso. A hiperatividade, gente, nesse caso, na verdade, ela é patológica. Como é que é? Ela é uma inquietação, é uma angústia, é uma sensação, assim, de inquietude. Então, ela não é confortável, vamos dizer assim. Então, a pessoa pode parecer muito produtiva, muito ativa, mas é diferente uma criança, uma pessoa disposta, uma pessoa proativa. Às vezes, aquela pessoa que tem uma personalidade mesmo mais determinada, mais disposta, né? Quando a gente fala dessa hiperatividade do TDAH, não é uma hiperatividade positiva, ela não é funcional. É uma hiperatividade que geralmente gera mesmo inquietação e às vezes até coloca a criança em risco. Respondida aí, Rose. Então, não tem nada positivo na hiperatividade do TDAH. É disfuncional. Então, a gente nunca vai dizer, não, deixa ela um pouquinho hiperativa aí, que tá bom nesse ponto aí. Não é muito legal, não. Vamos deixar a criança o mais estável possível. Então vamos falar aí dos sintomas, né? Do que seriam esses sintomas para a gente poder ficar alerta aí, as pessoas que estão aqui conosco. Gente, falando mais uma vez, o aviãozinho aí, chama aí os amigos, chama aí as pessoas que vocês acham que é importante estar aqui ouvindo essa live, porque é um transtorno que eu acho assim difícil de identificar, né? E como é uma coisa que seria bom identificada na infância e que tem, mesmo que seja identificado na idade adulta, você tem que fazer aí uma regressão para ver como é que era na infância, né? Porque como você já falou, é uma doença que surge na infância. Esse momento aqui, né, da gente poder conversar e abrir esse tema é muito importante. Então, eu queria que você falasse aí agora dos sintomas. Pronto, vou falar, aí eu aproveito aqui, Nájila, tem um comentário da Darla Lopes, ela coloca: acredito que um trabalho compartilhado gera um diagnóstico mais preciso, psiquiatra, psicólogo e psicopedagogo. E é super legal essa colocação dela, e eu já aproveito até para explicar um pouco melhor aquele comentário que eu fiz, é que assim, quando a gente vai dar um diagnóstico, fechar o diagnóstico, atualmente, assim, a gente, pelos nossos códigos, né, nossos conselhos e tudo, federais, eles sugerem que realmente o médico participe desse processo e ele dá esse diagnóstico, vamos dizer assim. Mas em saúde, eu acho que não só em saúde mental, mas em saúde,
tudo que é feito, assim, vamos dizer, de uma maneira mais interdisciplinar, vai ser melhor. E aí, trazendo para a saúde mental, que é a minha área, a gente não consegue trabalhar bem se não for realmente com o psicólogo, com o psicopedagogo, com o terapeuta ocupacional, algumas vezes com o fonoaudiólogo. Então, realmente, não só para um diagnóstico mais preciso, mas para um tratamento mais adequado, de maior qualidade, realmente a Darla tem toda a razão. É importantíssimo que a gente tenha esse trabalho conjunto. Isso aí é inquestionável, realmente, tá? Muito E bom, aí, Darla, colocando obrigada. Falando em fono, você falou aí, né, em Sim. fonoaudiólogo, tem uma pergunta, perguntando se o TDAH afeta a fala da criança. Pronto. Super importante isso. Por quê? Quando a gente tem um TDAH, ele não é, gente, um transtorno de aprendizagem. Não é uma criança que não vai saber ler, ou que não vai saber falar, que não vai conseguir aprender as coisas. Ele não é. Mas ele tem alterações biológicas que geneticamente acabam andando realmente juntas com algumas outras alterações. Então, de fato, às vezes a gente tem um TDAH que caminha junto com uma dislexia, por exemplo. Então, aquela dificuldade com a leitura, a criança troca uma letra pela outra. Às vezes tem sim aquela criança que tem alguma alteração na fala, algum atraso na fala. Às vezes é uma criança que tem algum atraso no desenvolvimento associado. Então, é uma criança que tem mais dificuldade mesmo de aprendizado. Então, o TDAH em si, ele não é que ele é uma doença da inteligência, é uma criança menos inteligente, não é isso. Mas ele pode vir, sim, associado a alguns transtornos de aprendizado. Aí, sim, pode ter algumas alterações de fala, tem crianças que têm alteração na linguagem, né, na escrita, na leitura. Isso é possível, sim. E por isso precisa de acompanhamento, né? Sim. Para poder justamente tratar aí esses déficits que a doença traz. Sim. Mas eu gostei muito quando você falou que a criança com TDAH não necessariamente é uma criança que não consegue aprender, né? Porque acho que existe muito essa visão, né? De que o TDAH, dislexia, né? São crianças que têm dificuldade de aprendizado e aí já deixa para lá, não vai aprender, é assim mesmo, né? E eu acho assim que o cérebro é uma coisa que a gente treina, né? O cérebro é uma coisa que a gente trabalha. Eu não sei como é que é o tratamento, que a gente também espero dar tempo a gente falar sobre ele. Mas eu acredito que a gente treinando o nosso cérebro, a gente consegue aí vencer qualquer dificuldade, né, que a gente tenha. Perfeito, Nádia, você fez uma colocação ótima. Isso mesmo. A gente pode tratar adequadamente, a gente pode treinar. Inclusive, no tratamento tem uma expressãozinha de um certo treinamento que você falou super bem. Realmente pode ajudar e a criança se desenvolver como qualquer outra. E aí, trazendo para os sintomas, como a gente estava falando. No polo da desatenção, gente, o que é uma criança distraída, desatenta? É aquela criança que realmente ela não consegue prestar atenção em determinados detalhes. Então, ela vai fazer uma atividade, ela esquece detalhes, porque ela não teve atenção a todos os detalhes, né? É uma criança que, quando vai fazer um trabalho maior ou mais complexo, ela não consegue manter uma linha, vamos dizer, de raciocínio organizado. Ela vai se perdendo no caminho, ela se distrai. É uma criança que está aqui conversando com você, daqui a pouco ela olhou ali um bichinho que passou, daqui a pouco ela olhou o carro que passou na rua, daqui a pouco ela tá olhando outra coisa. A criança, ela tem dificuldade de manter a atenção. Então, e isso na fala também, fala acelerada, por exemplo. Aí a criança pode falar mais, aí tem um pouco do polo da hiperatividade. Ela fala muito, ela fala tanto e ela é mais impulsiva que ela interrompe outras crianças e outras pessoas. Então, por exemplo, ela fala muito, vai falando, é aquela criancinha tagarela, né, que fala demais. E aí a outra tá falando, ela interrompe, né, fala em cima da outra. Às vezes ela não consegue, Nájila, esperar terminar uma pergunta. Vamos dizer, a pessoa está construindo aquela pergunta, a criança já entendeu mais ou menos, já sabe a resposta e ela já respondeu antes de terminarem a pergunta. Porque ela não consegue esperar. Aí entra aquela hiperatividade ou impulsividade, vamos dizer assim, né, da criança. Aí é uma criança distraída que às vezes ela tá lá, parece que está no mundo da lua. Inclusive, tem realmente nos nossos critérios essa impressão de estar no mundo da lua. Que às vezes você chama a criança e diz pelo nome, fulaninho, fulaninho, ele parece que tá totalmente desligado, ele nem atende, né? Nem responde. É uma criança que também tem descrito lá nos nossos livros que parece que tá com o motor ligado. Também é aquela criança que é hiperativa, que não para, parece realmente não conseguir parar. Interessante, né? Tem os dois polos, né? Da desatenção, de ficar ali naquele momento de pensar nada, né? No mundo da lua, como você falou, e o da hiperatividade. Exatamente. Uma mãe pode perceber isso, por exemplo, quando ela vai ensinar a tarefinha da sua criança e ela não consegue manter a atenção
até o final da tarefa. Porque as tarefas que são feitas para as crianças, elas são adequadas àquela idade, né? Então, talvez, aquela criança não consegue terminar. E não é uma vez que ele está mais cansado, ou num dia que ele está ansioso porque é aniversário dele, enfim, não tem um motivo específico. É o padrão daquela criança. Todo dia ela não consegue terminar. Aí, por exemplo, a mãe percebe, minha criança, eu preciso quebrar em vários pedacinhos os estudos para ele poder manter a atenção, porque ele não mantém por muito tempo, então num tempinho ali, um pedacinho, eu faço a primeira questão da tarefinha. Aí ele fez. Aí eu tenho que deixar ele brincar, correr, aí depois ele volta, aí ele faz mais um pedacinho. Aí ele corre, brinca, volta, faz mais um pedacinho. Então essa criança que mantém a atenção por pouco tempo, mas é inteligente. Então ela é capaz de entender Ela e é capaz de aprender. fazer. Isso. Tem uma pergunta aqui da Silvânia, ela disse, meu filho não é hiperativo. Nesse caso, pode não ser TDAH ou um sintoma não é obrigatório, eu acho, a estar associado ao outro. Acho que a gente já até meio falou, né? Isso, não é obrigatório, sabe, Silvana? Então, você pode ter uma criança que tem só o polo desatenção, né? E pode ter uma criança que tem só o polo da hiperatividade e pode ter uma criança que tem as duas coisas. Então, pode ser que a sua criança tenha só sintomas do polo da desatenção sem a hiperatividade e ainda é considerado TDAH, sim. É uma coisa que você falou também, a desatenção junto com a dislexia, né? Sim. Pode vir junto com a dislexia, pode vir junto com a descalculia, que é a dificuldade com números, com fazer cálculos, uma dificuldade maior com matemática, vamos dizer assim. Então, isso chama a atenção também. Aproveitando, Nájila, essa questão da atenção, é importante, porque justamente, às vezes as mãezinhas dizem assim, mas eu acho que o meu filho é só porque ele tá mal criado, porque ele não presta atenção na escola, ele não presta atenção na tarefinha, mas ele vai assistir o filminho dele, ele presta atenção o filminho inteiro, né? Ele vai jogar videogame, ele joga videogame. Já ia falar sobre isso, né? Porque, assim, a nossa cultura hoje está muito ligada para deixar as crianças no celular, no videogame, na televisão. E, assim, eu tenho netas, né? E é uma coisa que a minha nora bate muito na tecla com respeito a isso, né? De deixar as meninas o menos possível na frente desse tipo de aparelho, né? E principalmente celular. É engraçado, parece que as crianças já nascem sabendo mexer no celular, né? Mas nessa idade, né? E também, assim, dificulta o diagnóstico, se uma criança fica muito tempo ali focado já ele tem uma dificuldade de atenção, mas se ele fica muito tempo no videogame, muito tempo na TV, de repente até a mãe coloca, porque toma aqui então assistir uma televisão para você ver se você consegue ficar quieto, né? E aí, enfim, isso tem alguma coisa a ver? Tem a ver e é interessante, porque às vezes a mãe diz isso, né? Mas meu filho fica focado o tempo inteiro no videogame e ele fica prestando atenção. Aí só a tarefinha que ele não consegue, só na escola que ele não consegue prestar atenção, não pode. Mas pode. Por quê? O TDAH, ele tem, é como se algumas coisas que dão mais prazer ou dão mais motivação para ele consegue manter a atenção. Por quê? Isso é biológico. Aquilo que dá prazer é como se estimula lá uma regiãozinha do cérebro e faz... É como se fosse um estimulante, é como se fosse, Nádia, um tratamento. Sem querer, querendo, funciona um pouquinho parecido com o tratamento. Então, a criança que tem TDAH, ela pode sim prestar atenção no desenho animado dela, ela pode conseguir prestar atenção no joguinho de videogame, e isso não exclui o diagnóstico. E isso também não é porque a criança é mal criada, não se culpem, mamães, não é isso. É porque a doença, assim, se manifesta desse jeito mesmo, sabe? Então, a sua criança que presta atenção em coisas que ela gosta muito, ainda mantém o diagnóstico bem possível, sim. Eu acho que o mais importante, né, é ver que tem alguma coisa que está dificultando o desenvolvimento ou atenção, porque eu também acho que tem que existir o equilíbrio em tudo, nem só TV, nem só tarefa da escola, né, a criança tem que brincar também, né, mas eu acho assim, para as mães, né, que estão aqui, ou algum adulto aí que esteja se achando no meio aqui da nossa live, de repente, né, prestar atenção nesses sintomas mesmo e buscar ajuda, porque, como eu falei aqui, eu repito, existe muito preconceito, né? As pessoas, para irem ao psicólogo, para irem ao psiquiatra, né? Tem essa dificuldade. Então, assim, essa oportunidade da live também é para a gente falar sobre isso, né? Porque isso pode dificultar a vida de uma pessoa adulta, né? Enquanto criança, e aí vai crescer com aquilo, né?
E pode trazer também aí até mais transtornos para os próprios pais, né? Mais dificuldade na educação, mais dificuldade em entender o comportamento do filho, né? Por que que o meu filho é assim, o outro é assim, aceitar como ele é e buscar tratamento, né? Sim. Nájila, eu vou te dar até exemplo. Você falou assim, se a gente não tratar essa criança, pode ter prejuízo na vida do adolescente, na vida do adulto. As crianças com TDAH que não são tratadas, elas terminam muito menos o ensino médio, ou seja, imagina a faculdade, né? Vão se formar menos. Isso é estatístico. Isso é estatístico, elas terminam menos o ensino médio, né? Que não foi tratada. Então, imagina assim, a capacidade de conseguir empregos de alta qualificação dessa criança, desse adolescente, desse adulto, né? Já cai muito. Outra coisa, o paciente com TDAH que não foi adequadamente tratado, principalmente o adolescente, o adulto jovem, que já tem uma característica de ser mais impulsivo, ele se coloca mais em risco. Então, para acidente de trânsito, para usar substâncias, drogas, enfim, começar a usar álcool, outras substâncias, para ele se colocar em risco em situações, assim, vamos dizer, em relações mais agressivas, né? Então, é uma pessoa mais impulsiva também. Inclusive, existem trabalhos recentes que mostram que o tratamento para o TDAH diminui mortalidade, mas é justamente essa mortalidade de acidente de trânsito, porque não foi devidamente droga. Diagnosticado, e aí vai passando a vida e a pessoa se põe em risco. Exatamente. É aquela criança que era, ele é danadinho demais, ele é uma pimentinha, né? Sempre foi muito danado esse menino não tem jeito, né? Aí cresce aquele adolescente inquieto, aquele adolescente impulsivo, né? Aquele adulto jovem que se coloca em risco. E não gosta de estudar. Que não gosta de estudar. E aí é isso. Ou ele, aí assim, às vezes ele é chamado de preguiçoso, ele não quer estudar, ele não gosta de estudar. É esse tabu que me preocupa, sabe? Esses tabus aí, esses preconceitos que a gente tem que quebrar. Porque hoje em dia a medicina é muito acessível, né? Então, o psicólogo, o psiquiatra e os transtornos mentais hoje são doenças como outra qualquer. A gente sabe hoje, né, muito claramente, que as doenças mentais afetam também o nosso corpo físico, né? Afetam também a nossa mobilidade e a nossa produtividade enquanto pessoas, né? E a doença mental não está isolada, né? Eu tenho uma doença física, por exemplo, como um câncer, e uma doença mental não está isolada. Eu acho que a gente é junto, né? Vai tudo mente e corpo, né? E esse tabu tem que ser quebrado, porque fica aquela, não, a pessoa tem problema de cabeça, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Gente, é uma doença. E esse tipo de doença, que eu não sei se tem aparecido mais, porque hoje a gente tem profissionais mais capacitados para diagnosticar, mais estudos, mais pesquisas, né? Por isso que a gente vê que tem muita gente sofrendo desse tipo de doença, não só TDAH, mas de outras doenças mentais, ou se é porque mesmo, né, na modernidade atual, essa doença realmente, devido à correria que a gente vive hoje, muitas coisas que são diferentes, né, traz aí essa doença mais à tona. Mas no caso do TDAH já nasce, né, assim, mas as outras doenças mentais, elas podem ser desenvolvidas, né? Sim, eu preciso dizer que tem fatores ambientais também, né? Assim, então, crianças que vivem, enfim, numa situação de mais negligência, às vezes com mais abuso físico, psicológico, enfim, situações mais estressantes, às vezes pode contribuir, mas tem uma carga genética altíssima. Por exemplo, se fala até em 70%, 75% de herdabilidade. Ou seja, se eu tenho gêmeos, vamos dizer assim, se eu tenho gêmeos, 75% de chance assim, gêmeos idênticos, né? Se um tem até 75% de chance de o outro ter também. Então, a genética é muito alta no TDAH. E como você falou, hoje em dia, os transtornos mentais, muitos estão sendo mais diagnosticados. Os trabalhos tentam explicar se é só aumento do diagnóstico, né? Porque as pessoas estão enxergando melhor isso, ou se realmente algo está acontecendo no meio que está mudando. E a tendência, Nájila, é se acreditar que é a soma das duas coisas, né? Das duas coisas. Dá mais diagnóstico e o ambiente está mudando. Aí a gente precisa entender o que é que o ambiente está ajudando. Será que é o aumento de exposição a telas, né?
Será que são algumas coisas que estão na nossa alimentação, como algumas coisas industrializadas, enfim? Eu Né? Será acredito que é muito nessa questão da alimentação e também a quantidade de informação de coisa que a gente tem que dar conta hoje, porque a gente quer dar conta de tudo, né? A gente Exatamente, quer sobrecarga. saber de tudo que está acontecendo. Antes a gente vivia mais assim, né? A nossa vida, o eu, porque a gente não sabia muito o que acontecia no mundo e para saber demorava muito tempo para a gente conseguir saber. Hoje é tudo instantâneo, né? Ali na hora. As nossas fronteiras eram aqui na nossa vida, né? Nossa casa, nosso trabalho. Agora as fronteiras foram para tão longe que a gente, justamente esse meio mais estressante, mais competitivo, mais cheio de estímulos, também provavelmente tem sua ação no aumento desses transtornos. Verdade. Tem uma pergunta da Catiúcia, ela perguntou: após o diagnóstico, qual o melhor tratamento ou acompanhamento? Se faz necessário o uso de medicação? Pronto. Depois do diagnóstico, o tratamento, ele muda um pouco dependendo da idade. Quando a gente fala de criança pequena, primeira coisa, gente, que aí foi uma coisa que a Nájila até falou no começo, treinamento parental. O que é isso? Treinar pai e mãe, né? Treinar família, os cuidadores principais, tá? Então, acho que cortou um pouquinho, né? Mas Cortou, tá dando pra escutar? já voltou. Uhum. Pronto. Então é isso, assim, quando a criança é diagnosticada com TDAH, a primeira coisa que a gente tenta fazer é esse treinamento parental, é o treinamento da família, é tentar intervir na escola. Tem até uma pessoa aqui, acho que foi a D. Lima, que colocou assim, muitas pessoas não entendem e não aceitam as crianças como elas são. Como e é elas tipo são. isso. O que é totalmente contraproducente pra gente. Eu não sei que a minha criança tem o TDAH, não consegui dar esse diagnóstico, não levei nenhum profissional. E aí eu quero exigir dela a mesma coisa do meu outro filho que não tem TDAH. Então eu fico, fulaninho, o Joãozinho, o Pedrinho tá fazendo isso, ele consegue. Por que tu não consegue? Porque tu é preguiçoso, porque tu não gosta de estudar, não quer. Aí eu já vou reforçando para a criança que ela é incapaz, que ela não pode, não consegue. Exatamente. E aí é que tá o perigo. Exatamente. Então, a capacidade da minha criança, como a gente falou, é uma criança inteligente, que é capaz de aprender, mas o caminho dela vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, eu preciso treinar os pais para entender que aquela criança é diferente e o caminho de aprendizado dela é diferente. Então, a minha escola tem que estar preparada, a minha professora tem que estar preparada para entender essa criança e também abordá-la de uma maneira um pouco diferente, né? A princípio, é basicamente isso. E psicoterapia mesmo, né? Essa terapia mais comportamental, em geral, com a criança. Quando isso não é suficiente ou falha, a gente vai precisar ir para medicação, tá? A medicação, vamos dizer, o padrão ouro, quando a gente fala em TDAH, são os estimulantes, as medicações estimulantes. Quais são elas? No Brasil, a gente tem a Ritalina, né, que é o metilfenidato, famosa Ritalina, e a gente tem o Venvance, que é a lisdexanfetamina, o nome da substância, e a marca conhecida é o Venvance. São estimulantes, são medicações que elas atuam no cérebro da criança, né, do adolescente, do adulto com TDAH, e eles vão atuar de maneira que a gente consegue, sim, manter essa concentração da criança por mais tempo, e a gente consegue conter essa hiperatividade, a gente contém essa impulsividade. Então, esse tratamento trata os dois polos. Mesmo que eu tenha só desatenção ou tenha só hiperatividade, é o mesmo tratamento e ele vai melhorar os dois polos, vamos dizer assim, né? Só que aí é uma coisa, você que tem a sua criança, que teve o diagnóstico de TDAH, lembrar, esses medicamentos só podem ser usados a partir dos 6 anos. Então, antes dos 6 anos, é só treinamento. E quando o médico indicar, né? Isso. Não necessariamente depois dos 6 anos ela vai precisar da medicação. Sim. Mas se precisar, só vai poder usar a partir dos 6 anos, né? Ok. E aí ela disse... A Silvânia, ela continua perguntando aqui na escola, falando do filho dela, né? Na escola sempre se destacou até como aluno de destaque. Até como aluno de destaque ele foi eleito, mas agora no trabalho, aos 20 anos, está apresentando muita dificuldade em finalizar certos procedimentos. Pronto. O que acontece? Como a gente já falou aqui, não existe um TDAH que começou aos 20 anos. O TDAH vem desde a infância. Mas por isso que é importante o profissional experiente, o profissional capacitado para avaliar cada caso. O que pode acontecer com essa criança, por exemplo, Silvânia? Pode ser uma criança que era, sim, algo desatenta, mas que na escola ela tinha as estratégias dela que ela conseguia compensar. Como a gente falou, é uma criança inteligente. Então, a criança que tem TDAH, ela pode, muitas vezes, nem sempre, quando é muito grave, é difícil, mas muitas vezes ela consegue chegar no mesmo nível de todo
todas as outras, mas às vezes com mais esforço. Então é aquela criança que estudava por mais tempo, ela ficava mais cansada, porque exigia mais esforço mental dela também. Mais tempo de estudo, mais estratégias, por exemplo. Eu tenho que apagar todas as luzes dos outros cômodos, porque se tiver uma luz ali que eu vejo de longe, eu já me desconcentro. Ou tem que ser totalmente silencioso. Então a criança vai tendo, junto com os pais, identificando as estratégias para compensar essa dificuldade de atenção. E talvez ele, no caso na escola, ele conseguia compensar essas dificuldades, né, com todas essas estratégias. E chegou lá no trabalho e aí não deu. Aquelas estratégias aqui no trabalho não estão servindo. Eu não estou conseguindo. Então eu me desconcentro, eu não consigo fazer o meu ambiente perfeito, vamos dizer assim, e aí eu acabo tendo dificuldade. E quando ela fala de finalizar, é muito isso. O TDAH, ele tem essa dificuldade que na criança ela não presta atenção na aula, ela não presta atenção na tarefinha. No adulto, a gente percebe aquele adulto que não consegue se concentrar num planejamento, ele não consegue se organizar, ele não consegue tanto, vamos dizer, determinar passos a serem alcançados, né? Assim, para cada coisa que ele precisa. Por exemplo, ele tem um objetivo, ele vai organizar cada passo e vai executar, né? Num planejamento. Ele tem essa dificuldade de planejar. Então, pode ser que ele chegou no trabalho e ele teve essa dificuldade. É claro que pode ser também que ele não tem TDAH, ele era uma criança ótima e agora o problema é outro. Ele tá com transtorno. Ele tá com transtorno ansioso, ou ele tá com transtorno de pânico, ele tá com transtorno depressivo e tá atrapalhando ele nesse momento. Pode ser. Mas eu tô querendo dizer que não exclui a possibilidade de ser TDAH nesse caso também. Gente, tem que ir pro profissional, não tem jeito. Eu sei que tem muita dificuldade de acesso aos profissionais, né? Eu não sei como é que você pode ajudar aqui para quem tem dificuldade a conseguir aí um atendimento particular, por exemplo, para poder ajudar essas pessoas a buscarem ajuda, né? E ter acesso ao tratamento, né? Sim, realmente, assim, o acesso é ruim, infelizmente, né, no nosso serviço, em geral, mas eu acho que está melhorando, tanto no serviço privado, como no serviço público. Assim, existem serviços que estão se adaptando, que estão se aperfeiçoando, né? O número de profissionais, em geral, vem aumentando. Então, assim, a tendência é de melhora, mas ainda tem um déficit grande. Então, é importante, assim, esses meios aqui, como essa live, né, que a gente traz informações para que ligue o alerta, né, na pessoa, nela mesma ou em quem está perto, né, nos seus filhos, enfim, para que procure uma ajuda profissional. E aí você pode procurar um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, e aí eles vão saber mais ou menos desconfiar. Às vezes até na escola, né, encaminhar. também, os professores percebem, aí vem o psicopedagogo, né? Sim, e aí você falou uma coisa legal também, Nájila, porque a gente tem assim, por exemplo, eu tenho um filho, e é o meu primeiro filho, vamos dizer, ele tem TDAH. Eu conheço essa criança desde que nasceu, ela sempre foi assim. E eu acho que é da personalidade dela. É uma criança muito danadinha, que é muito inquieta e tal. Mas o que eu conheço de criança é esse, que é o meu primeiro filho. Mas na escola, ela vai lá, a professora tem um olhar diferente. Porque lá tem uma turma, tem 20 crianças, e ela vê quando uma sai da curva, né? Então, a professora, às vezes, ela tem essa capacidade de comparação muito melhor do que os pais, que só tem um filho, dois, né? Então, a professora realmente vai ter essa coisa de chamar atenção. Toda criança é danadinha, quietinha em algum momento da vida. Mas ela vai ver, não, essa criança tá saindo da curva. Essa tá demais. E aí essa vai dar um alerta, né, para os pais, para que eles consigam aí perceber também, começar a observar de uma forma diferente, né? Isso. E procurar ajuda. Isso, e é importante. É importante isso. Escute a sua professora. Se você está desconfiando, fale com a professora do seu filho. Escute ela. Assim, vai ser super importante essa visão dela nesse momento. Tanto que eu vou lembrar de mais um detalhe. Todos esses sintomas do TDAH, tanto de desatenção como de hiperatividade, impulsividade, eles precisam estar presentes em mais de um ambiente, pelo menos 2. Então, vamos dizer, na escola, em casa, né? No trabalho e na faculdade. Então, precisa ter pelo menos 2 ambientes. Então, aí a gente já tem o segundo ambiente, que é a escola, que é o segundo ambiente básico de toda criança, né? Tem o seu primeiro ambiente, a casa, e o segundo, a escola. O Ítalo, ele perguntou uma coisa que acho que a gente já respondeu, né? O TDAH é passado de pai para filha. A gente falou sim que tem um fator aí genético bem importante, né? Com uma estatística muito alta. Isso. E aí é legal isso também, Ítalo, porque pode sim, né?
como a Nájila reforçou, tem essa herança genética. E às vezes o pai era exatamente igual. Ele tinha TDAH, mas ele também não foi diagnosticado. Aí ele tá lá, tem um filho e diz: esse menino não tem nada, eu era desse jeito também, né? Por isso, o valor de escutar a professora, escutar o profissional, porque às vezes o pai também era desse jeito. Talvez menos grave, quem sabe? Mas às vezes a gente perde um pouco essa capacidade de comparação. Então vale a pena procurar o profissional. Exato. A de Lima perguntou: crianças com TDAH tendem a ser ansiosas ou não? Ótima pergunta também, de Lima, bem legal. Por quê? Quando a gente fala em TDAH, tanto na infância como na vida adulta, a gente está falando também, infelizmente, de comorbidade. Então, sim, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos que têm TDAH, eles têm uma tendência maior a ter outros transtornos associados. Por exemplo, na criança, às vezes tem o transtorno que a gente chama de opositor desafiador. É aquela criança mesmo que desafia as regras, que, assim, se impõe, às vezes, por exemplo, o pai manda uma coisa, a criança não quer obedecer, aquela criança mais desobediente, vamos dizer assim. Então, isso acaba vindo junto. Às vezes, é uma criança mais ansiosa, sim, então ela é mais... A ansiedade está presente em toda a vida, às vezes, do TDAH. Às vezes, é aquela pessoa que percebe que ela tem potencial, que ela é inteligente, mas às vezes ela não consegue fazer exatamente igual às outras. Ela precisa de muito mais esforço. Às vezes, é uma criança realmente que tem também toda essa inquietação. Então, E no convívio com outras crianças, né? Elas percebem, as próprias crianças percebem, né? Isso. E aí pode vir também episódios depressivos, de queda da autoestima. Ah, eu sou pior, eu sou fraco, eu sou burro. Enfim, né? Então, todos esses tabus Tem o contribuem bullying aí também. no meio também, viu? Ainda tem o bullying, porque às vezes essa criança que é desatenta e vive no mundo da lua. Ah, é um lesado, né? Ou a criança que é muito É inquieta. triste, mas é real, né? Exatamente. E isso a gente fala assim, porque infelizmente a gente escuta no consultório. Aquela pessoa dizer: ah, todo mundo dizia que eu era burro em casa, que eu era preguiçoso, não gostava de estudar. Na escola as crianças me chamavam de lesado. Enfim, então a gente sente como essas pessoas sofrem, né? Com um transtorno que às vezes tratado, isso tudo seria muito mais leve. E é bom também que a gente lembre que o quanto é importante a gente ter esse cuidado de empatia com o outro, né? Ter empatia com a outra pessoa, ter empatia com a outra criança, empatia com o filho da sua amiga, que às vezes você chega pra sua amiga: Ave Maria, esse teu menino é insuportável, ele é muito danado, não sei o quê. Então vamos ter empatia, às vezes tem algum transtorno por trás, e a gente tem que chegar muito mais para ajudar, né, e acolher do que julgar. Exatamente. A sociedade precisa enxergar isso, né? Eu acho que esse é um dos grandes passos aí para conseguir mudar a realidade de hoje nesses diagnósticos, né, de transtornos mentais, porque realmente as pessoas tendem mais a julgar e a comparar do que realmente observar e ver: não, tem alguma coisa aqui, né? O que está de errado, o que a gente pode buscar fazer ou buscar ajuda onde, enfim. A Rose perguntou: qual o teste para identificar o TDAH? Tem algum teste? Pronto, quando a gente falou, na verdade, não existe nenhum exame, nem teste que dê o diagnóstico especificamente, né? O diagnóstico é clínico, né? Com a avaliação do profissional. Mas existe um teste chamado teste neuropsicológico, que é um teste que é feito exclusivamente por psicólogos, né? Não pode ser feito por outro profissional. E, em geral, o psicólogo que tem a especialização em neuropsicologia. E o que é que esse teste vai dizer? Ele vai falar da cognição da pessoa. Então, vai falar da atenção, da memória, da capacidade de resolução de problemas, da velocidade de processamento, né, da cognição. Então, esse teste, algumas vezes a gente usa, não para dar o diagnóstico de TDAH, mas para identificar se existe alguma coisa associada. Então, esse paciente realmente tem aquele problema lá na leitura, né? Que a gente vê, sugere, vamos dizer, uma dislexia. Ou ele tem realmente uma dificuldade em tal setor. Aí sugere: será que ele não tem um déficit cognitivo associado, intelectual? Enfim. Então, ele ajuda a gente, às vezes, a identificar se é um teste mais típico de um TDAH puro, ou se, na verdade, ele pode sugerir algumas comorbidades, vamos dizer assim. Aí, esse teste a gente costuma muito fazer e pedir, mas, como eu falei, não dá o diagnóstico, né? Então, não é isso. Sim, você falou, né? É mais para excluir aí. Mas para excluir outras coisas. Um eletroencefalograma para excluir uma epilepsia. Às vezes a criança que tem uma epilepsia, ela pode ter manifestações psiquiátricas que simulam outros transtornos. Então é importante que a gente exclua. Então às vezes vale a pena, né, se houver a desconfiança. Um exame de imagem, né, uma ressonância, uma tomografia do cérebro, para ver se tem alguma coisa. Então é importante, mas mais uma vez, para excluir outras causas, porque o TDAH em si é só clínico mesmo, o diagnóstico.
Certo. A Rita perguntou, tem uma amiga que só descobriu que tem depois da consulta do filho. Nossa, Pronto. A gente não que falou aqui, né? exemplo bom, né? A gente falou aqui, né? Aquele adulto que diz assim: ah, esse menino não tem nada, eu era desse jeito, eu era do mesmo jeito. Então, às vezes, ele acha que aquilo é normal. Aí ele vai no médico, o médico diz: não, o teu filho tem TDAH, porque ele tem isso, tal, Aí, tal. mas eu Aí era ele igual. diz: eu tinha exatamente a mesma coisa, né? Aí vai lá e descobre, realmente. Verdade, verdade. Eu acho que a, a Rose está falando de hiperfoco, né? É interessante a gente falar que Eu não vi esse. ela Fala aí. pediu algumas vezes aqui, acho que é interessante a gente falar. Tem alguns transtornos que trazem um pouco desse hiperfoco, né? Tem crianças autistas que têm um pouco de um hiperfoco, que seria um interesse mais restrito, mas no TDAH pode também ter esse hiperfoco, mas é justamente isso. Aquilo que ele tem muito desejo, muito prazer, que ele gosta muito, e aí tem meio que dispara aquele Ele circuito teria mais facilidade em do fazer, prazer, né? da recompensa, aí ele consegue manter esse hiperfoco, vamos dizer assim. Então seria aquela parte lá No do que caso dá do prazer. videogame, do filminho. Isso, exatamente. E aí, quando a gente traz para a vida adulta, é aquele adulto, por exemplo, que procrastina os trabalhos, as atividades, ele tem dificuldade, mas aí vamos dizer que está no emprego e o patrão disse: olha, se você fizer isso mais uma vez, você vai ser demitido. Não pode, isso aqui não tem como. Aí, diante da ameaça, que aí já não é pelo prazer, mas é o medo, é a ameaça que vai também ativar lá mais ou menos o mesmo circuito, e aí, com medo daquilo, por se sentir ameaçado, é como se fosse uma motivação e ele acaba conseguindo fazer meio que no medo mesmo, né? Aí acaba E fazendo como também. você falou, o tratamento clínico, né, vai trazer aí alguns métodos, algumas dicas até de como tratar isso, né? Eu estava aqui pensando, né? A Silvânia falou que o filho dela tem dificuldade em terminar alguns procedimentos. É um checklist, né? Poderia ajudar a andar com um checklist ali na mão e ir ticando, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, né? Eu acho que tem estratégias, eu acho que é isso que clínico, quando você fala, é justamente esse treino que a gente já falou, né? E ferramentas, mesmo muitas vezes até ferramentas simples para nos ajudar aí no foco, né? Sim, inclusive, Nájila, a gente tem também, às vezes a pessoa também, a própria criança já vai desenvolvendo suas estratégias e vai amadurecendo um pouco isso. Essa coisa que você falou, checklists, agenda, anda sempre com a agenda. Aí eu vou fazer tal coisa. Aí então deixa eu anotar, porque senão eu vou esquecer, né? Por exemplo, Exato. post-it. Às vezes tem aquela criança que esquece, faz que se perde muito, que se distrai. Aí vai botando post-it assim na parede, né? Aquele adulto, aquele adolescente que tem uma parede cheia de lembretezinho, e aí tem um caderno, um livro cheio de lembretes. Então, realmente são parte da estratégia mesmo de ele conseguir funcionar adequadamente. E não é nada muito complicado, né? De certa forma, Sim. são ferramentas acessíveis e fáceis aí de fazer, né? Sim, a gente vai dizer que não é, vamos dizer, não é um tratamento tão caro, né? Embora algumas medicações podem ser bem caras, eu preciso dizer, De mas chegar ao ponto de precisar, né, da medicação. isso, a parte não farmacológica não é cara e muitas vezes não é tão difícil e a gente pode fazer, pode incentivar o seu filho, pode ajudar ele a fazer, né? Ah, filho, você lembra que você tem tal compromisso? Vamos anotar para não esquecer, sei lá, né? Vamos lá, e aí anota Isso. junto. Você Aí já checou a sua agenda hoje? vai praticando durante a vida e na idade adulta vai continuar ainda praticando, né? Vai criar esse hábito, né? Sim, sim, com certeza. Então, doutora, muito obrigada. A gente está caminhando aqui por 5 minutos finais, mas a gente ficava aqui muito mais tempo. Verdade. Como sempre, muito bom bater papo com você. Obrigada pelas pessoas que estiveram aqui, pelas perguntas, foram muito boas, né? O pessoal hoje aí participou bastante. Caprichado. E aí, e eu queria que você fizesse aí uma finalização para quem está aqui, né? E, gente, manda essa live aí para alguém que você conhece depois, tá? A doutora Nayana também tem um Instagram, uma rede social bem ativa. Eu gosto muito das dicas que ela coloca lá. Parabéns pelo trabalho, porque informação é que vai nos ajudar aí a identificar, né, tudo que a gente precisa para ser um ser humano melhor e para atingir as nossas capacidades, aquilo que a gente deseja nessa vida, né? Sim, com E certeza. informação é muito importante. Então, finaliza aí. Obrigada Eu mais uma vez.
Mais uma vez também agradeço a participação, acho super legal, gosto muito do seu público, super participativo, adoro também como você conduz, a gente sempre conversa de uma maneira leve, né, e bem informativa, Sim. adoro mesmo. E aí acho legal que, assim, o que fica daqui, gente, é isso, é informação. É que vocês estejam atentos para vocês mesmos, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus familiares, né? Às vezes uma pessoa com TDAH pode começar um tratamento e mudar toda a vida dela, toda a vida no trabalho. Às vezes, quando a gente falou de impulsividade, é uma pessoa que não consegue manter nenhum relacionamento por muito tempo. Então, é uma pessoa que se divorcia, que enfim, não... até nos relacionamentos, né? Muito, né? Uma pessoa que tem mais risco de usar substância, então usar drogas, enfim. Então, é uma pessoa que pode ter disfunção em várias áreas da vida, no trabalho, na vida social, nos estudos, e que com tratamento adequado, né, com suporte adequado, pode ter uma vida totalmente diferente, funcional, né? Uma pessoa inteligente, que pode atingir todas as suas potencialidades, as suas capacidades. Sim. Então, fiquemos atentos, né, a isso. E não tenhamos preconceito. Não olhemos com preconceito nem pra gente, nem para quem tá perto da gente, né? Que a gente consiga olhar realmente com cuidado, com acolhimento, com atenção, porque a gente pode mudar a nossa vida e a do outro. Então não cabe aqui crítica nem julgamento. Aqui cabe acolhimento, informação, apoio. E é assim que a gente caminha para melhorar a nossa vida e a de quem tá perto. E ter compaixão de você e do outro, né? Porque às vezes também nem a gente se aceita, né? Sim, autocompaixão. Exato. Só dar um anúncio, gente, aqui, que o papo estava tão bom que eu acabei esquecendo. A doutora Nayane vai ter mais 3 lives com a gente, com outros assuntos relacionados aí a essa área da saúde mental. Então, nós temos essa hoje. Semana que vem, na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos outra. Fiquem atentos aí no feed, que a gente vai postar o tema. E queremos ver vocês aqui mais uma vez. Então, obrigada, doutora. Um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Tchau, gente. Muito obrigada a todos vocês. Tchau. Tchau, tchau.